Batizados no Espírito. Graça e paz, irmãos, amigos e guerreiros em Cristo. Sejam todos bem-vindos ao canal. Vamos continuar o devocional em Atos no capítulo 11, do versículo 1 ao 18. Porém, lerei apenas alguns para não ficar tão extenso o devocional. Mas antes de os ler, gostaria de convidar você a estar conosco para que juntos possamos estudar a palavra de Deus, na qual ela diz: os apóstolos e os irmãos de toda a Judéia ouviram falar que os gentios também haviam recebido a palavra de Deus. Quando comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles como sobre nós no princípio. Então me lembrei do que o Senhor tinha dito: João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Ouvindo isso, não apresentaram mais objeções e louvaram a Deus, dizendo: então Deus concedeu arrependimento para a vida até dos gentios. Nestes textos, houve a discussão sobre a atuação de Pedro ao entrar na casa de um incircunciso gentio e ainda comer com ele, algo que era proibido aos judeus. Contudo, Deus queria aprimorar a visão que os judeus cristãos ainda tinham sobre a conduta de seguir a lei ou a Deus. Enquanto os nascidos judeus se preocupavam com assuntos da lei, Deus estava movendo o Espírito Santo na vida dos gentios. Talvez seria mais ciúmes que tiveram dos gentios por terem recebido o dom do Espírito Santo que zelo pela lei. Como eram os primeiros cristãos e muitos estavam com Jesus desde o início, e agora verem gentios incircuncisos que não seguiam a lei de Moisés serem batizados pelo Espírito do Senhor e recebendo dons espirituais, isso soava a eles estranho e talvez sentiam que eles não eram dignos de o receberem. Contudo, Pedro, para acalmar a todos e ao mesmo tempo dar-lhe ensinamentos que ele mesmo recebera de Deus, contou a todos o que aconteceu, tudo, desde a oração, a visão e como o Senhor falou com ele através do Espírito Santo, dizendo que o que Deus purifica agora é puro e santificado. O Espírito Santo falou com um batizado no Espírito, Pedro, para esse ir à casa de outros também, o receber, para que a descida do Espírito Santo viesse sobre eles. Philip Schaff dizia que os apóstolos e irmãos tinham corações cristãos e devem ter se regozijado com o pensamento de que o Evangelho encontrou aceitação em outros corações, conforme o versículo 18. O que eles não conseguiam entender era que esses gentios foram alcançados por essa bênção sem primeiro se tornarem judeus. O apóstolo identifica a todos que o mesmo Espírito que desceu sobre eles no início da igreja tinha descido sobre os ímpios da casa de Cornélio. E Pedro se lembra das palavras de Jesus que João batizou com água, mas vocês serão batizados pelo Espírito Santo. O apóstolo então enfatiza a igreja que se Deus assim o quis dar-lhes dom, como deu a eles, quem era ele para opor-se a Deus? Então todos ouviram isso, não mais se opunham a ele e glorificaram a Deus, que também deu oportunidade aos gentios se arrependerem e serem batizados no Espírito Santo. Assim, amados irmãos e irmãs, esse é o nosso privilégio. Como gentios ou judeus,
temos acesso a Deus através de Jesus Cristo, como nosso mediador e Salvador. E hoje o Espírito Santo nos dá dons assim como deu à igreja primitiva e convertidos ao cristianismo, pois a igreja do Senhor é formada por aqueles que crêem em Jesus como Filho de Deus, que morreu por nossos pecados, foi ressuscitado ao terceiro dia e hoje está à destra de Deus. E nós somos providos em tudo por eles. Louvado seja o Senhor, porque temos o privilégio do Espírito Santo falar conosco, assim como falou com Pedro, pode também falar com cada um de nós. Amém, irmãos? Vamos orar? Senhor Deus e eterno Pai, muito obrigado, Deus, por esse privilégio de agora orar e interceder por cada um dos irmãos e das irmãs que estão nos escutando. Agradecer, Pai, primeiro pela vida deles e delas, pelo privilégio deles estarem conosco estudando a Tua Palavra. E também, Deus, pedir, Pai, com que eles tenham esse privilégio de falar com o Espírito Santo, assim como Pedro teve o privilégio do Espírito Santo falar com ele, e que eles também tenham, Pai, que é um privilégio daqueles que aceitam Jesus como Salvador de sua vida e tem uma vida fiel ao Senhor. Aqueles que não sentem o Espírito Santo falar com ele é porque precisa ser batizado pelo Senhor. Ó Deus, que a gente possa, Pai, ter esse privilégio de ser batizado no Espírito e podermos falar do Senhor para as pessoas. Obrigado, Deus, por esse momento de oração. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Que Deus abençoe. Tenham todos um excelente dia e até amanhã, se Deus nos permitir.